Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. Nosso Rui da Silva está de férias, então hoje o sotaque do Eduquê vai ser 100% brasileiro. Aproveite suas férias, Rui. Hoje falamos sobre educação e emergência. Como garantir o direito à educação para todas as pessoas quando comunidades escolares sofrem com a violência urbana? Interrupções de aula por operações policiais ou conflito entre grupos armados são violações de direito, infelizmente comuns nas periferias do Brasil. Nessas localidades, as violações de direitos são extremas, somando-se a desigualdades sociais históricas e contextos urgentes, como o da pandemia de Covid-19. Como assegurar o direito à vida e o direito à educação nessas situações? Considerando que o ano letivo tem 200 dias, no final de 14 anos a gente fez uma continha. No final de 14 anos de escolarização, desde a pré-escola até o ensino médio, os estudantes da Maré, se essa média se mantiver, vão ter perdido cerca de 490 dias letivos, mais de 2 anos de escolarização. E é importante falar que não existe uma política clara de reposição desse tempo dessas aulas. Hoje vamos conversar sobre o conjunto de favelas da Maré, que fica no Rio de Janeiro. O conjunto é formado por 16 favelas, onde vivem 139 mil pessoas, segundo o censo populacional da Maré. Trata-se da favela mais populosa da capital fluminense, com mais de 47 mil domicílios. Quem está conosco hoje é Andréia Martins, diretora da Redes da Maré e minha colega ativista pela educação do Fundo Malala no Brasil. A Andréia é professora e doutora em educação pela PUC do Rio de Janeiro. Ela atua em gestão de projetos sociais desde o ano 2000. Seu primeiro contato com a Maré foi há mais de 2 décadas. Andréia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Eduquê. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, Andressa. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do contexto da favela, né? Uma região, uma favela importante, localizada no centro da cidade de Rio de Janeiro, que tem as suas especificidades, né? Como você falou, a Maré tem um porte de cidade, né? É maior que 96% dentre os 5.568 municípios brasileiros. Então, tudo na Maré tem escala de cidade, né? E os problemas só se intensificam, apesar de saber que em outras áreas periféricas aí do país as pessoas vivem as mesmas situações, as violações de direitos, né? Que a Maré vive atualmente. Então é uma honra estar aqui conversando com você, né, colega aí da rede de ativistas, e vamos lá, boa conversa pra gente. Que bom, então a gente vai começar pelo que faz, né, a linha de trabalho aqui, de debate do Eduquê, que é sobre educação. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é essa especificidade, né, do contexto das favelas da Maré e como funciona, né, ou não funciona às vezes a educação pública por aí. Então, a Maré, né, ela é constituída por 16 favelas, numa área de 4,5 km, uma área central na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Cada uma dessas favelas tem o seu próprio histórico de constituição, né? Algumas foram resultado de política pública habitacional, outras de ocupações, enfim, cada uma tem a sua história, né? Que começou aí a partir da década de 1940. Ao longo dessa trajetória aí de luta dos moradores que foram chegando, né, que foram constituindo aí esse bairro, a Maré é um bairro, é bom que se diga que é um bairro, né, desde 1992, a Maré foi lutando, né, os moradores foram lutando por direitos básicos, né, saúde, educação. E a presença do Estado hoje na Maré, ela se dá principalmente através das escolas públicas, né? Nós temos 50 escolas públicas na Maré, 46 da rede municipal, que atendem ao ensino fundamental, e 4 no ensino médio. Isso aí dá cerca de 20 mil matrículas, né? A rede municipal de educação da Maré, né, que atende a Maré, um conjunto de escolas da rede municipal de educação, cerca de 18 mil, é quase, por exemplo, que a rede municipal da cidade de Teresópolis, que é uma região aqui do Rio, na área metropolitana do Rio de Janeiro. Então, é um número muito grande, né, de alunos, né? Essa conquista foi através de muita luta também das associações de moradores e das instituições locais, e nos últimos anos, né, houve uma ampliação muito grande no número de escolas, né? O que ocorre é que a gente ainda tem uma precariedade muito grande no funcionamento dessas instituições, não só das escolas, como dos postos de saúde, né, de equipamentos de cultura, né? A Maré tem um equipamento público de cultura, tem cerca de 7, 8 unidades básicas de saúde,
Então, é um número muito pequeno, né, de instituições que atendem ali, de equipamentos públicos que atendem a essa população tão numerosa. Para além disso, tem a questão da violência armada, né? A Maré é dominada por diferentes grupos criminosos armados, né, que disputam ali o território. E, para além disso, também tem uma política de segurança pública ou de insegurança pública que não respeita a vida, né? Que não respeita não só dos moradores, como dos próprios policiais, né? E que é muito truculenta e que gera muitas mortes e muitos impactos no cotidiano do funcionamento das instituições locais, sejam elas públicas ou não. Então, essa coisa da violência, né, e das operações policiais e dos confrontos entre esses grupos criminosos armados, né, pela disputa do território, traz impacto em tudo e principalmente na educação, né? A Rede da Maré, desde 2017, analisa os dados das incursões policiais ou dos confrontos armados, o fenômeno aí da violência no bairro. E o que a gente pôde constatar é que, por exemplo, em 2016 foram 20 dias com aulas suspensas, 2017, 35, 2018, 10 dias, né? 2019, 24, 2020 nós tivemos aí a suspensão das aulas presenciais, então até o dia 13 de março, quando foram suspensas as aulas, já havia 8 dias sem aula nas escolas. Em 2021, 6 dias, mas a maioria das escolas só voltou a funcionar mesmo efetivamente no final de outubro, né? Ao longo do ano foram algumas tentativas. E isso mostra a defasagem que esse aluno de escola pública da Maré ele vai ter no final da sua formação. Considerando que o ano letivo tem 200 dias, né? No final de 14 anos, a gente fez uma continha. No final de 14 anos de escolarização, desde a pré-escola até o ensino médio, os estudantes da Maré, se essa média se mantiver, vão ter perdido cerca de 490 dias letivos. Isso quer dizer mais de 2 anos de escolarização. E é importante falar que não existe uma política clara de reposição desse tempo dessas aulas, né? E uma outra coisa também é que um dia após uma operação policial ou um confronto entre os grupos, né? Não quer dizer que a escola voltou ao normal e está tudo certo. Obviamente que essas operações e essa situação de violência, os tiroteios, causam um impacto psicológico, né? Tanto nos alunos como nos professores, como nas famílias, né? Nós já tivemos casos de alunos que morreram na saída da escola, né? Então, você manda seu filho para a escola no momento que pode ter um conflito, é um risco. Então, obviamente que toda essa situação gera insegurança, medo, ansiedade, e obviamente que isso vai impactar na aprendizagem, né? Nas práticas pedagógicas. Então, essa é uma situação bastante grave, né? Que nos preocupa muito, de que forma que a gente tenta contribuir para que essas operações policiais elas sejam mais planejadas e pensadas, que não tenham tanta interferência objetiva, né, que não coloquem em risco objetivo os quase 20 mil alunos que circulam pela Maré ao longo do dia, principalmente nos horários de entrada, né, e saída, por volta de 7, 8 horas da manhã e no meio da tarde, mas que também com a redução, a gente possa ter um ambiente mais propício para uma aprendizagem mais consistente, né, que coloque os alunos da Maré em condições melhores, né, de conseguirem, através do processo de escolarização, melhores condições de vida, não só para ele, como para as suas famílias. Então, é um pouco esse o cenário que a gente tem hoje na Maré. É bastante complexo, imagino que com a Covid isso se intensificou de certa forma, né? A gente tem falado aqui em outros lugares que a gente tem vivido uma crise dentro de uma crise e você coordenou 2 pesquisas recentes sobre esse impacto da Covid na educação, na Maré, enfim. E aí eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre os resultados dessa pesquisa, quais foram esses impactos e como que a pandemia chega, né, na Maré. E já que o nosso podcast ele também é difundido pelo Brasil inteiro e pelo mundo, né, é um podcast em português, mas a gente traz convidados do mundo inteiro, podia falar um pouquinho sobre o que é o trabalho da Redes da Maré.
como que ele funciona. Eu sei que ele não é só sobre educação, então contar um pouquinho para que as pessoas possam conhecer também essa organização que é tão importante aí para esse trabalho. A Rede da Maré é uma instituição de atuação local, né? Ela surge a partir de uma demanda de moradores que já haviam, por exemplo, ingressado na universidade e que se perguntavam por que alguns conseguiam entrar na universidade, ampliar seu tempo de escolarização e outros não, né? E aí, a partir daí, foi criado o pré-vestibular, isso lá ainda no final da década de 1990, né? 98 foi a primeira turma. A partir daí, o trabalho da rede foi se expandindo, né? O pré-vestibular teve uma aprovação muito significativa logo no início, mas ele foi mostrando que precisava se investir mais. Então, os alunos chegavam para o pré-vestibular com uma defasagem muito grande de conteúdo do ensino médio, e aí a gente começou a fazer um preparatório para que eles pudessem entrar, né, para alunos da Maré pudessem competir e entrar em escolas de ensino médio de qualidade, de referência no Rio de Janeiro. E aí a gente viu que os meninos chegavam no 6º ano também, com dificuldades, então a gente foi desenvolvendo projetos nessa área de educação, de cursos preparatórios, de atendimento direto, né, para os alunos, na perspectiva de prepará-los para esses concursos das escolas de referência, mas que eles pudessem, mesmo não entrando para escolas, que eles pudessem ampliar o seu tempo de escolarização, seguindo a sua trajetória escolar com mais tranquilidade, com conteúdo mais bem consolidado. E aí a coisa começou a acontecer, e aí a gente começou a perceber que outras áreas também, que são estruturantes aí para a vida humana, a gente precisava de alguma forma se mobilizar. E aí vieram os outros eixos, projetos em outras áreas, né, de atuação, e a gente começou a desenvolver também projetos na área da arte e cultura, de comunicação, né. Nós temos já há muito tempo um jornal impresso, com 50 mil exemplares que a gente distribui de porta em porta, né, cada mês, e outras ações foram acontecendo, e a gente foi se constituindo no que nós somos hoje, né? Hoje nós trabalhamos em algumas áreas que nós chamamos de eixos norteadores, né? Educação, arte, cultura, memórias e identidade, segurança pública e acesso à justiça, e o eixo de direito, né? De direito à saúde, que surgiu além da comunicação, o eixo de desenvolvimento urbano e socioambiental. Então são essas áreas que a gente trabalha. O eixo de saúde, ele surge justamente nesse contexto da Covid. Nós não tínhamos uma atuação direta na área da saúde, mas logo que começou a pandemia, né, logo nos primeiros 15 dias, a rede se organizou para desenvolver, lançou uma campanha que chama Maré diz não ao coronavírus. A ideia inicial era que nós pudéssemos distribuir cestas básicas para 6 mil famílias que foram identificadas a partir de dados do Censo Maré, né, que você citou. Foi um censo que nós fizemos em 2013, e também de indicações de projetos que nós atendemos, né? A partir desse trabalho, né, que era inicialmente de cesta básica, porque logo no início a gente percebeu que o Estado estava ausente, né, que depois o mundo foi percebendo, né, qual foi a atuação do governo, principalmente do governo federal, no combate à Covid, né, e nós fomos percebendo também que as pessoas começaram a perder seus empregos e começaram a ficar numa situação de insegurança alimentar, de fome mesmo, né. A maioria dos trabalhadores da Maré, eles trabalham no mercado informal. Então, não tem, né, os direitos trabalhistas e, obviamente, perderam as suas rendas, né? E muitos deles nessa área de serviços, sabe? Restaurantes, salões de cabeleireiro, lojas. Então, as pessoas estavam nessa situação de fome, a gente lançou a campanha, e a campanha foi se ampliando, e ela acabou atuando em várias frentes, como distribuição de quentinhas para os moradores de rua, a própria distribuição das cestas básicas e kits de higiene e limpeza, geração de renda, porque nós tivemos projetos com costureiras na Maré, costurando máscaras. A própria distribuição das cestas básicas gerou uma necessidade de contratação de motoristas e entregadores. Nós chegamos a entregar 2.500 cestas por dia, então era uma operação que exigia cerca de 60 pessoas trabalhando, né? E aí nós também percebemos que havia uma dificuldade muito grande das famílias em manterem as suas crianças estudando através das plataformas ou do ensino remoto, né? Na Maré, você tem cerca de 34% da população com acesso à internet em casa. Então, o acesso à internet e a posse de equipamentos como celular, tablet, para manter esse processo de acompanhamento, né, das atividades que estavam sendo oferecidas pelas escolas, ou não, né, nós não tivemos uma política muito rápida, né, nós não tivemos nem a Secretaria Municipal, nem a estadual com uma ação muito imediata,
né, para que esses alunos não perdessem o vínculo com as escolas, né? Eu acho que essa deveria ter sido a primeira preocupação, né, de manutenção do vínculo. E aí nós percebemos isso, né, que, nossa, como que está sendo isso, né? Como é que está sendo fazer esse acompanhamento, enfim. E aí nós pensamos logo em maio desse ano de fazer uma pesquisa para entender um pouco o contexto das meninas, né? Então, nós fizemos essa pesquisa no âmbito da parceria com o Fundo Malala, que é a Educação de Meninas e Covid-19 no Conjunto de Favelas da Maré. Nós ouvimos, né, foram entrevistas de porta a porta também, ouvimos 1.009 meninas, né, a maioria, 75%, entre 6 e 17 anos, com 28 perguntas que iam desde da identificação até as condições de acesso à internet, de saúde, empregabilidade. E aí, nós constatamos que, de fato, as meninas não tinham, 34,7% que não tinham acesso à internet, o que bate muito com os dados de censo, que era 36 e alguma coisa. Uma em cada 4 não tinha computador, não tinha um celular, né? 25% também disseram que não tinha um celular. Algumas tinham celular, cerca de 15%, mas não tinha internet. E o número grande que nós tínhamos de meninas ou mulheres com o celular e a internet, que era cerca de 60%, não significava que o acesso era pleno e que elas podiam, de fato, acessar integralmente tudo que estava sendo proposto pela escola, né? O que nós percebemos é que na Maré tem uma questão, e não é exclusividade da Maré, que é a falta de investimento em serviços de internet, né? Não tem muito investimento, então a gente tem essa dificuldade e, além do serviço ruim, quando oferecido, né, sinal péssimo, enfim, tem a coisa dos pacotes limitados de dados. Então, famílias têm os pacotes, então a gente ouvia muito dos professores assim, chegando no meio do mês já não dá mais para ficar mandando vídeo, porque eles não conseguem acessar, e aí esperava ser renovado. A coisa de só ter um celular para todos os filhos, né, a família que tinha mais de uma criança, então, e muitas vezes o celular era do adulto, que passava o dia todo trabalhando, então nós ouvimos também das famílias que o acesso era mais na parte da noite, e também professores indicavam isso, né? Que às vezes eles tinham que ficar atendendo até 10 horas da noite, que era quando a família tinha acesso. Então foi um pouco isso, né, que nós percebemos nessa pesquisa, e aí nós tivemos sempre essa preocupação de registrar o fenômeno no momento que ele estava acontecendo, né? Nós estávamos ali no cotidiano das famílias, por conta da campanha, né? Mas a gente sempre entende que é importante você ter esses dados, né? Registrar, porque a produção de conhecimento sobre essas áreas, e a gente não tem muito isso na academia, né? Então, essa é uma das frentes, inclusive, da Redes da Maré, né? Dentro da nossa metodologia, a gente espera, né, a gente produzir conhecimento sobre o território para que a gente possa qualificar não só a nossa ação, mas que também a gente possa chegar ali nos gestores públicos e falar, olha, essa é a nossa realidade, né? A sua política é muito bacana, mas política que deixa alguém para trás não é política pública eficiente, né? E nesse caso, na pandemia, a gente percebeu exatamente isso, né? O lançamento pelas redes de ensino de aplicativos para uma população que não tinha acesso à internet, né? Então, essa foi a solução, acho que da maioria das redes. Acho que aqui no Rio, as redes começaram a se organizar já muito para o final do primeiro ano, né, da pandemia, na distribuição de material didático, mas mesmo assim isso não atingia todo mundo. Então, essa produção de conhecimento para a gente é fundamental. E aí, nós pensamos em desenvolver uma outra pesquisa, né? E aí a gente começou a negociar com o Instituto Unibanco, que foi o nosso parceiro nessa segunda pesquisa, né? Que é a pesquisa Covid-19, acesso à educação nas 16 favelas da Maré, impacto nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, já numa perspectiva de final de pandemia, início de ano letivo, como o mundo inteiro imaginou, né? 2021, a gente vai começar um ano letivo ali certinho, presencial. Então, vamos fazer uma pesquisa pensando no impacto disso, né? O impacto desses meses todos de pandemia, que nós ainda imaginávamos que seriam meses, né? Na educação, principalmente nos anos finais e no ensino médio, que são etapas importantes aí, onde a gente tem esse funil absurdo, né? Na Maré você tem 56 turmas, por exemplo, hoje, de primeiro ano do ensino fundamental e 14 de nono ano. Então, só para ter uma ideia do quanto que esse funil não é um fenômeno, né, nacional, mas na Maré ele é bastante perverso. Principalmente porque nós não temos escolas públicas de segundo segmento. Nós só temos 5 escolas de segundo segmento.
Bom, mas enfim, voltando para a pesquisa, começamos em maio, a metodologia foi fazer 89 entrevistas mesmo, né, semi-estruturadas, com diretores, coordenadores pedagógicos, professores, pais e alunos. A partir dessas entrevistas, nós elaboramos questionários, né, diferentes desses atores, e aí nós ouvimos através dos questionários 630 alunos, 101 professores, 101 profissionais de educação, 16 pais e 14 estudantes. E aí nós já terminamos a coleta mesmo, nós terminamos em outubro. E aí, em outubro, já estava naquele período das aulas estarem sendo retomadas, né? Os resultados foram, acho que mais alarmantes do que a gente esperava, né? 74% dos alunos disseram que não aprenderam nada ou quase nada. 20% não conseguiu se organizar, 35% indicou que teve muita dificuldade de adaptação ao ensino remoto, então, mesmo com acesso, ainda tinha muita dificuldade desse novo formato. 40% disse que teve problema de acesso à internet ou posse de equipamentos, né? E um impacto muito grande na saúde, né? E esse é mais duradouro, inclusive, não sei, né? Porque é mais complicado, né? Se é o impacto na saúde ou se é o impacto na aprendizagem, porque as coisas estão interligadas, né? Mas foi muito alarmante a gente constatar que 41% dos estudantes apresentaram problemas emocionais que dificultaram o processo educativo. Isso no universo de 630 estudantes, foram 257, né? É muita coisa. 72% dos profissionais de educação disseram que agravou muito a situação da saúde mental e emocional. Crise de pânico, ansiedade, insônia, um sentimento de o que eu estou fazendo aqui, dando aula nessa plataforma, isso não vai adiantar nada, eles não estão aprendendo. Os pais também relataram, 69% dos pais disseram que teve um agravamento muito grande também na saúde mental e emocional. E um outro dado também, que aí é mais ligado à prática profissional, 70% dos profissionais de educação disseram que a motivação para trabalhar diminuiu muito. Então, são dados aí que trazem para a gente uma urgência, né, de políticas públicas articuladas com a sociedade civil, com as famílias, para que a gente possa reverter ou mitigar um pouco isso, né? Um dado importante também foi o apoio familiar, né? A gente tem essa ideia de que famílias de classe popular, das periferias, não valorizam a educação, então não acompanham o que os filhos estão fazendo, né? E a gente ouviu que 59% dos pais sempre ou muitas vezes ajudaram os filhos, né? Então, essa parceria escola-família foi fundamental nesse período, deveria ser incentivado e fomentado para que a gente conseguisse agora, depois disso tudo, tentar de forma coletiva, né, mitigar isso aí, contando muito com a participação das famílias, né? Esse processo todo fez com que as escolas e os professores também entendessem um pouco a realidade das famílias, considerando que mais de 90% dos professores da Maré não são moradores da Maré e não conhecem, portanto, bem esse contexto. Nossa, é muito interessante o que você traz, não só para a gente conhecer esse contexto, né, da Maré, mas também porque a gente, no podcast aqui, a gente tem a proposta de trazer tanto acadêmicos quanto militantes, ativistas da área da educação. E não à toa, por isso que o Rui, que é da Universidade do Porto de Portugal, apresenta o podcast junto comigo, né? A gente faz essa dobradinha, acadêmicos e ativistas militantes. E você fala como a pesquisa é crucial para a ação de vocês e também para a incidência política, para formular políticas públicas que sejam de fato adequadas, né, para o contexto, é muito relevante. Então, essas pesquisas já mostram muito sobre qual é a situação de emergência na emergência, né? Parece que a gente nunca sai desse contexto de emergência aí, especialmente na Maré. E aí uma das questões que você traz muito nas duas pesquisas e que é uma questão crucial em termos de política pública e também de ação das organizações da sociedade civil é a busca ativa escolar. E a gente queria entender como que essa busca ativa acontece na Maré, qual é a estratégia, né, que as escolas, a educação trazem e que o resultado seja também não só de acesso à educação, mas de permanência nessa escola. Então, se você puder conversar um pouquinho com a gente sobre isso, vai ser muito rico também, porque tem outros países que nos ouvem e que passam pelas mesmas situações, e esse é um pouco o trabalho que a gente faz na Rede Lusófona pelo Direito à Educação, né, de troca de conhecimento sul-sul, né, de cooperação,
para que a gente possa se inspirar nas estratégias dos demais países? A busca ativa, né, é uma estratégia da Redes, né, para tentar contribuir, né, para a garantia dos direitos, do acesso e a permanência, né, desses alunos na escola. Desde 2007, que nós começamos com um projeto chamado Nenhum a Menos, que era justamente um projeto que buscava entender o que havia para as crianças ainda fora da escola na Maré e como que poderíamos contribuir para resolver essa situação. Primeiro, entender também um pouco esse contexto, né? Então, a partir do Nenhum a Menos, a gente desenvolveu essa metodologia, que é não só de acompanhamento desses alunos, né, que estão infrequentes, como aqueles que estão, de fato, fora da escola, né? Os dados mostram para a gente que a maioria desses alunos que hoje estão fora da escola, eles já passaram pela escola. De alguma forma, eles foram alunos dessas escolas e, por algum motivo, eles não conseguiram acompanhar. Então, a questão hoje da evasão escolar ou exclusão escolar, que é um termo que a gente está começando a usar e está cada vez fazendo mais sentido a partir do trabalho do campo, é que essas crianças já passaram pela escola. Então, não são só questões pedagógicas, são também questões pedagógicas, mas que passam também por outras áreas, né? Então, o projeto hoje, aqui, ele tem uma metodologia que ele busca não só a identificação das crianças e dos adolescentes que estão infrequentes, e a gente faz isso a partir de um convênio que a gente tem com a Secretaria Municipal de Educação, que autoriza que as escolas nos forneçam as listas desses alunos com informações para visita domiciliar, então a situação da criança, o endereço, o responsável, o telefone. E aí nós temos um grupo de articuladoras locais, né, a maioria de moradoras da Maré, que conhecem o território, que elas vão às residências e tentam entender por que essa criança está infrequente, ou muitas vezes a criança já até perdeu a vaga na escola. Então, esse é um dos caminhos, né? Um outro caminho para chegar às crianças que estão fora da escola, e aí nem sempre a gente chega até essas crianças não pelas listas das escolas, mas por mutirões, né? Porque algumas dessas crianças que não estão na escola, nunca foram na escola, não estão na escola há muito tempo, elas não são nem identificadas pelas escolas, né? Então nós fazemos mutirões, que é escolher uma área, uma favela, a equipe fica ali o dia inteiro fazendo conversas com os moradores e aí tentando entender as situações das crianças ali. Através de indicações a gente chega nas famílias e aí tenta entender por que a criança está fora da escola, né? Quando é uma questão só de vaga, né, a gente tenta, por falta de informação, né, porque algumas famílias entendem também que se não fez matrícula no início do ano não pode entrar na escola, né, e a legislação prevê que não, né, a criança pode entrar a qualquer momento. Então, quando é uma questão de vagas, a gente faz a articulação com a escola e tenta conseguir a vaga e a criança segue na escola. Mas, às vezes, são outras questões, né, de documentação, de questões de saúde, crianças estão doentes, não conseguem atendimento médico, então não conseguem ir para a escola. Questão que a assistência pode contribuir. Então, o projeto tem uma perspectiva não só de acompanhar a criança em si, a família, né, no acesso e na permanência na escola, mas também criar uma rede de proteção que consiga garantir que essa criança continue na escola, né? Para além disso, o que a gente percebe também é que a maioria, né, que não é uma surpresa, né, a maioria das responsáveis por essas crianças são mulheres, na sua maioria pretas, que têm baixa escolarização ou que, por algum motivo, estão vivendo alguma situação de violência, não só a violência física, mas, enfim, algum tipo de violência que interfere na dinâmica da família e que acaba também contribuindo para que a criança não tenha o processo de escolarização regular, adequado. E aí também a gente tenta fazer alguma coisa, alguns encaminhamentos que possam também fortalecer essa mulher. Então, só para ilustrar, nós temos uma mãe com duas crianças, duas meninas que estavam com dificuldade de acompanhar a escola. E aí, muito na conversa, no vínculo, né, com a articuladora, essa mulher despertou interesse em estudar, ela não era alfabetizada, então nós encaminhamos para um projeto de alfabetização da própria Redes. Ela também foi fazer um curso de gastronomia, porque muitas das vezes também a violência, os diferentes tipos de violência que a mulher pode sofrer, né, em casa, passa também por uma dependência econômica do companheiro, né, uma dependência que garante o sustento da família, comida para os filhos, né, então ela acaba não saindo dessa situação porque não teria condições de se manter. Então,
esse fortalecimento também das famílias, aí, principalmente das mulheres, porque são a maioria responsáveis pelo processo de escolarização dos filhos, também faz parte do projeto. E essa coisa da política intersetorial, que é uma fragilidade das nossas prefeituras, né, dos nossos governos municipais. Às vezes, você tem uma mesma criança atendida por diferentes programas de governo, por diferentes secretarias e tal, e que não há uma articulação, né? E aí, com isso, você fragmenta demais o indivíduo, né? E você não otimiza os recursos das políticas públicas, enfim. Então, a gente tenta também fazer esse tipo de articulação. Então, é basicamente isso, né? A gente entende que a busca ativa, esse projeto, inclusive, a gente já tem, né, como eu disse, há muito tempo, na parceria com o Fundo Malala, ele começou em 1º de abril, que é justamente no ano da pandemia, 15 dias depois da pandemia, e aí a gente entende que hoje ele é muito mais ainda necessário, né, para dar conta dessas crianças e adolescentes que ficaram fora da escola durante a pandemia. É interessante também o que você traz, essa questão da intersetorialidade, né, e desse olhar complexo sobre aqueles estudantes. A gente tem visto muito isso nos diálogos que a gente tem feito aqui no Eduquei, especialmente da voz de militantes da educação, especialmente das populações mais vulnerabilizadas por políticas, e aí a gente usa, né, o termo exclusão escolar, que tira a responsabilidade daquele estudante de ter ficado na escola, né, e coloca dentro da estrutura da política pública que não tem sido adequada e não tem mantido essa criança, esse adolescente dentro do sistema escolar. E a gente lançou, né, nossa carta compromisso pelo direito à educação nas eleições em 2022. Para quem não é do Brasil, a gente tem eleições esse ano e são eleições que são das mais polêmicas e polarizadas da história recente do Brasil. E a gente tem feito uma atuação muito forte para a garantia de compromissos das candidaturas sobre direitos, e especialmente o direito à educação, nessas eleições de 2022, e a gente fez uma carta compromisso pelo direito à educação que foi lançada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e para a rede de ativistas do Fundo Malala, que André e eu integramos com outras companheiras. E essa carta tem 40 pontos para que as candidaturas se comprometam pelo direito à educação, e um deles trata de uma política de segurança pública inteligente que desautorize operações policiais de enfrentamento a grupos criminosos armados em horário escolar por impedir o funcionamento pleno das escolas e por violar o direito constitucional de acesso à educação. Então, essa intersetorialidade, ela entra em cheio, né, no núcleo central de várias das nossas recomendações, e uma delas sobre justamente as questões de segurança pública e das operações policiais. E aí, chegando ao fim da nossa conversa, ainda que eu quisesse ficar aqui ouvindo o trabalho de vocês, que eu admiro muito, o dia inteiro aqui, tenho certeza que nossos ouvintes também estão bem interessados, queria te ouvir sobre o que você recomenda, tanto para acadêmicos quanto para militantes da educação, pessoas que querem fazer a diferença na educação em relação ao contexto que a gente vive hoje, de, entre aspas, pós-pandemia, se é que a gente pode já começar a falar disso, também nesse contexto de crise em crise, de emergências e no próprio contexto da maré. Então, eu acho que o que nós podemos fazer, né, da sociedade civil, para que essas violações de direitos constitucionais, né? Nós temos essa luta aí pelos direitos, e agora a gente está aí na luta, a gente não pode recuar, né, em relação à garantia desses direitos. Eu acho que o que nós temos que fazer é, de fato, nos organizarmos, identificar as reais demandas desses espaços, para que as políticas públicas estejam cada vez mais aderidas e, de fato, atendendo às demandas desses territórios, né? É preciso estar atento, não esquecer de jeito nenhum o papel da sociedade civil de controle social, né? De estar sempre cobrando, mas sempre pautado com um discurso qualificado, né? Por isso a produção de conhecimento, né? A ocupação de espaços que antes não eram permitidos para a gente, né? Quando você tem um curso pré-vestibular que você coloca moradores de favela, né? E a gente começou antes da política de cotas, enfim, nesses espaços que são
elitizados, né, das universidades públicas, que são as que a classe popular também pode frequentar, porque não tem que pagar mensalidade, a gente vai criando aí, trazendo uma outra lógica para o funcionamento das instituições públicas e trazendo um pouco esse mundo real, né? Essas coisas que acontecem que exigem aí no poder público políticas específicas, né? Então eu acho que é um pouco isso, né? Se mobilizar, exigir direitos, não banalizar a questão da violência, né? A gente ouve muito na Maré, principalmente das instituições, né, dos equipamentos públicos, é que a violência usada como justificativa para as escolas fecharem, para os professores, para a falta de professores, porque ninguém quer trabalhar nesse espaço. Então, a gente tem que sair desse discurso aí de que a violência responde a todas as mazelas e a todas as ausências do Estado nesse espaço de favela e periferia, né? Então, eu acho que é um pouco isso, se organizar, né, para que a gente possa estar aí na luta pela garantia dos direitos e ampliação, né? Garantia do que já é direito e ampliação muito mais adequada ao contexto que a gente está vivendo, né? A gente está aí, passou por 2 anos aí já, 2 anos e pouco, que teve o início da pandemia, e a gente só vê o acirramento das desigualdades e um governo muito, muito ausente. A atuação do MEC, né, para quem é de fora do país, né, foi praticamente nula. A gente não teve uma política puxada pelo governo federal para, de fato, permitir, né, e possibilitar que os alunos continuassem o seu processo educativo. Então, eu acho que o que a gente tem aí é muita luta, que só vai acontecer se a gente se fortalecer, estudar cada vez mais, produzir conhecimento e aproveitar espaços como esse e outros para mostrar, né, para o próprio Brasil, né, que ainda existem algumas regiões que sofrem, e não sofrem só com violência, mas também com precariedade de serviços públicos. Então, um pouco isso. Obrigada, Andréia. É interessante porque a gente se encontra em tantos eventos, tantos espaços, e sempre quis conhecer um pouco mais do trabalho que vocês fazem. Eu já admirava, já conhecia um pouco e agora ainda mais, então obrigada por essa conversa. Tenho certeza que nossos ouvintes também ficaram muito interessados e que isso não se encerra aqui, a gente continua nossas parcerias por aí e com certeza a gente vai querer te ouvir de volta aqui no nosso podcast do Quê? Estivemos hoje com Andréia Martins, que é diretora da Redes da Maré e minha colega ativista pela educação do Fundo Malala no Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Andressa. Um prazer conversar com você. Você pode acessar as pesquisas da Redes da Maré citadas nesse episódio no site redesdamaré.org.br. A transcrição desse episódio está disponível no site da campanha e traduzida para o inglês no site freshedpodcast.com. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores e entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed, Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça sua avaliação, marque as 5 estrelinhas para o Eduquê na sua plataforma de podcast preferida. Podem também entrar em contato conosco através do Twitter, @eduquepodcast, para partilhar suas opiniões sobre os episódios, perguntas e temas de interesse. O Eduquê tem produção executiva de Renan Simão e Will Bren. Mariana Caselato, José Leite Neto, Rui da Silva e Suzane Verse são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeu, do Pattern Based Music. O Eduquê é financiado pela Open Society Foundations, pela NORAG, que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação em Educação e Treinamento, pelo Instituto de Educação da University College of London, por ouvintes como você. Faça sua colaboração em freshedpodcast.com/donate ou em direitoaeducação.colabore.org. Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. Na próxima, quem sabe, a gente está de volta com o Rui, que está de férias. Até lá!